A sua empresa, em 2020, colocou vários funcionários em regime de home office, assim, da noite para o dia, de forma estruturada, planejada, negociada, contratualizada, de forma a minimizar os riscos? Claro que não deu tempo, não é verdade? Meu nome é Mauro Scher, eu sou professor e advogado especializado em Direito do Trabalho. E eu peço a você, gestor de empresa, atenção a este vídeo, em que eu vou falar alguns detalhes sobre o home office. A pandemia, ela acelerou um processo, uma revolução que já estava acontecendo. Então as empresas estavam migrando de um ambiente físico para um ambiente virtual, de forma que já era comum uma empresa, por exemplo, sediada no Rio de Janeiro, contratar um funcionário lá em Manaus. Mas muitas questões a respeito dessa contratação, desse formato de home office, acabam acarretando riscos para as empresas. Vocês sabiam, por exemplo, que um juiz condenou uma empresa a pagar para a família de um trabalhador que faleceu de Covid-19 uma indenização superior a R$500 mil, porque considerou que esse falecimento configurou um acidente de trabalho? Acidente de trabalho por uma doença pandêmica. Indenização superior a R$500 mil, fora pensão vitalícia. Olha só a que tipo de risco as empresas estão sendo submetidas hoje em dia. Eu vou falar agora um passo a passo, um verdadeiro guia que se a sua empresa seguir, você vai ter menos riscos na implantação do home office. Vamos lá? Número 1. Você deve regrar os custos de implantação e de manutenção do home office. Isso significa que o funcionário que vai trabalhar na casa dele, ele vai precisar de mesa, poltrona, computador, telefone, equipamentos, sistemas. Tudo isso tem que ser providenciado pela empresa, ou de forma direta, mandando entregar, ou por reembolso. Da mesma forma, a empresa precisa reembolsar ao funcionário custos que ele vai passar a ter por trabalhar em casa. Por exemplo, custos de internet, custos que aquela estação de trabalho vai ocasionar na conta de energia elétrica dele. Número 2, jornada de trabalho. A CLT diz o seguinte, que não se submetem ao controle de jornada os trabalhadores que trabalham em regime de teletrabalho. Então esses trabalhadores não estariam inclusive sujeitos nem a controle de horário, nem sujeitos ao recebimento de horas extras. Mas eu pergunto a você, teletrabalho e home office são a mesma coisa? Não. Vai depender da sua empresa e da atuação do funcionário, dos equipamentos que ele utilizar. Então isso é mais alguma coisa que tem que ser planejada e estruturada para evitar riscos. Número 3, convenção coletiva aplicável. Vamos supor que a empresa, essa empresa do Rio de Janeiro, contrate um funcionário de Manaus. Ele mora e trabalha em Manaus, na casa dele. Qual convenção coletiva se aplica a esse caso? A convenção da sede da empresa, no Rio de Janeiro, ou a convenção de Manaus, onde ele mora e trabalha? Isso também precisa ser regrado. As questões, número 4, de ergonomia, por exemplo. Todas as normas de saúde do trabalhador continuam em vigor dentro do home office. Só que lá no home office é mais difícil fiscalizar o cumprimento. Será que o funcionário está utilizando o apoio para o mouse, o apoio para os pés, a cadeira, a mesa está na posição correta, o corpo? Tem treinamento? Não tem? Tem fiscalização? Como é que vai se exercer essa fiscalização, já que a casa é um asilo inviolável, né? O domicílio daquela pessoa não pode ser invadido pela empresa sem que o funcionário aceite receber uma visita, até que, mesmo que seja uma visita virtual por um médico do trabalho, com uma webcam, por exemplo. E número 5, é preciso regrar tudo isso por meio de aditivos ao contrato de trabalho que tem que ser firmados, assinados.